Vamos falar de maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Então, eu vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Tranquilo. Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mas fora do normal. Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? É, porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito que existia. avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento para dominar, para subjugar, para o mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? É, o equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio pra destruir a Atlântida. Também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? Ah, entendi. A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Ah, é? Misraim é o nome hebraico para o Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que é... Provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. São medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então, isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Um papel para você, e você, sem a gente transforma aquilo no navio. Num navio, num prédio, numa coisa. O cara morreu, deixou escrito, aí passou esse conhecimento, né? Pro analfabeto daquela época era uma coisa totalmente fora do comum. Imagino que para eles viam essas pessoas até como com dons sobrenaturais. Sim. Então, né, geralmente que os maçons vão falar, né, que a maçonaria surge nessa época quando os pedentros, para não dar vantagem pro inimigo, né? O pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Até porque você imagina, né, hoje a bomba atômica. Bomba atômica é um conhecimento secreto também, oculto. Dizem até que a bomba atômica não existe, alguns, né, que é outra coisa. Como assim? Que não é uma bomba exatamente, é outro tipo de tecnologia, porque alguns acham que pela física é impossível você criar uma bomba atômica. Eu acho ignorância isso. Ah, tá. Né? Mas imagina se todos os países do mundo tivessem bomba atômica. Ia ser um negócio complicado, né? O cara acordou chateado com a mulher e joga a bomba atômica no vizinho. Então, tem um lado bom de certos poderes, é bom não estar na mão dos malucos, né? Mas eles vão dizer isso, que esse conhecimento foi passando. Aí de Atlântida passou para o Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi para o Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Ele chegou pros caras e falou, ano que vem, data tal, vai ter um eclipse. Os caras, vai nada. Aí teve, esse cara é um deus. Ele falou, não, fiz umas contas que eu aprendi no Egito lá, pô. Nossa. Entendeu? Então, esse conhecimento vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa. Aí depois para os romanos, dos romanos esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos, conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também, né? Conhecimentos espirituais, porque segundo
um maçom italiano chamado Leo Zagami, ele diz que a magia foi a primeira arma de guerra. Porque o primeiro jeito de você destruir o cara pra ele era você fez um feitiço pra destruir o cara. Não era. Não, segundo ele né? Tá. A magia é a primeira arma de guerra que já existiu. Você descobriu um jeito de fazer um feitiço pra destruir seu inimigo, né? E ele acredita nisso, né? Então, não é por outro motivo que existe também um vínculo entre as sociedades de espionagem e o ocultismo também. Porque existe todo um... Isso é um universo. A gente pode depois separar um dia pra falar só sobre isso. Ou se quiser dar uma palhinha hoje. Na América, na Alemanha nazista, o que os caras fizeram com experiências com... com essa parte sobre paranormal, percepção extrasensorial, né? Total. E na Rússia também, né? Os russos desenvolveram muito isso. Os alemães... né, eles tinham as sociedades deles lá, Thule, né, tinha o princípio do Vril. No caso dos alemães, eu já indiquei esse livro aqui, vou indicar de novo, que é As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sean Kirkpatrick. Esse livro aí é sensacional, porque vai mostrar o quanto de ocultismo e de sobrenatural motivava aquele maluco a fazer aquilo que ele fazia. Tem até uma questão louca de Atlântida também envolvida. O quê? E sem esse conhecimento é difícil você entender o que esses caras estavam querendo na Alemanha. Porque eles tinham um entendimento que para o mundo evoluir espiritualmente, a humanidade precisava abandonar as civilizações pré-diluvianas. Aquela ideia que a Atlântida fez besteira, tinha que eliminar os caras. Sim. Dentro de algumas linhas esotéricas, os deuses não conseguiram eliminar todo mundo do mundo de Atlântida, porque sobraram Noé e os filhos, pô. Então, qual que era um dos entendimentos do esoterismo que Mas talvez tenham sobrevivido mais também. Mas ali tem um detalhe, por quê? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Sem, você sai os semitas. Tá. E aí, de Sem, ele tem um descendente chamado Éber, que aí vem os hebreus. Pô, vem tudo de lá, então. Aí qual é essa interpretação esotérica? Esses caras são pré-diluvianos. E estão no mundo ainda. Eles tinham que ter sido destruídos na Atlântida, pô. Então eles estão atrapalhando o mundo de evoluir, pô. Entendi. Aí o Hitler, naquela loucura dele, ele fala, temos que eliminar as civilizações pré-diluvianas que sobraram. Quem que era? Era o povo lá. Ele fez todo esse caminho. Tinha esse cálculo, Nossa, e que ele acreditava, se ele exterminasse esse povo e tivesse acesso a umas relíquias sagradas como a Arca da Aliança, a lança de Longino que perfurou Jesus, e ele realmente estava procurando isso tudo, isso é fato, não é só filme do Indiana Jones, não. Aquilo é real. O cálice. Tem um cara, um alemão, que era o Indiana Jones real, né? Que é o Walter Horn, o nome dele. E ele era obcecado com o Santo Grau. Ele tava essa lança e a Arca da Aliança. Essa história é claro que não é idêntico ao filme, mas tem base na realidade. Eu fiquei meio em choque, assim, porque eu assisto Indiana Jones desde criança, né? Aí eu falei, caraca, tem base na história, isso? Cara, pegaram uma Faz sentido? Caraca, fiquei assim, não acredito, né? Até que eu achei esse livro do Sean Kirkpatrick, As Relíquias Sagradas de Hitler. Falei, caraca, tem documento histórico que comprova isso. Então ele achava que se ele conseguisse eliminar esse povo pré-diluviano, ele ia conseguir instaurar o Terceiro Reich dele. Aquele reino milenar de 1000 anos. Então, para ele era uma necessidade. Aquela maldade que ele fez com o povo lá de Israel foi motivado por essa interpretação degenerada, esotérica, maluca dele, entendeu? Entendi. Isso ajuda a entender um pouco a maluquice dele. Claro que ele queria expropriar também os patrimônios dessa galera, tudo, né? Que eles tinham muito dinheiro. Mas o componente esotérico é muito forte. Ele tinha essa ideia de que existia uma energia chamada Vril, e se ele tivesse a posse dessa energia, ele seria invencível. Ele realmente acreditava nisso. Você tinha falado sobre magia, né? Sim, a primeira arma de guerra. Ele tinha esse pensamento. Mas tem as leis de Clarke que eu estava procurando aqui, porque eu já tinha ouvido falar nisso, né? Que o Clarke tem 3 leis e a terceira é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Do Arthur C. Clarke, né? Exato, porque se você tem uma tecnologia tão avançada, por exemplo, uma nave espacial, uma coisa... Sim. Por um povo antigo ou pra gente, pode parecer magia. Com certeza. Aparecer aqui, desaparecer aqui. Exato. A gente só não entende como aquilo aconteceu, mas não é magia. Sim. É uma tecnologia avançada, né? Não, então, isso aí que você falou de sumir aqui e aparecer ali, tem um gêniozinho lá, que eu esqueci o nome dele, lá do Vale do Silício, que ele criou uma startup que a proposta dele é a seguinte. O objetivo dele é provar que se os OVNIs existem, e eles conseguem sumir aqui e aparecer ali, ele tem uma proposta de uma explicação da física para isso.
E a proposta é muito ousada, porque ele teria que fazer uma física da teoria de tudo. A unificação da física das coisas grandes, que é a teoria da relatividade do Einstein, da física com as coisas pequenas lá do Planck, da teoria dos quanta lá, que é a física quântica. Até hoje não conseguiram fazer essa conexão da física que rege as coisas muito grandes, as galáxias, os planetas, com a física que rege o mundo subatômico, né? A teoria das cordas era uma tentativa de fazer isso, mas parece que não deu certo, né? Hoje em dia eles meio que descartaram já. Teoria M, teoria das Exatamente, cordas. isso aí. Você colocar mais dimensões para funcionar os cálculos. Exato. E uma das explicações que eu já ouvi também, Sim. os objetos que somem daqui separados, simplesmente porque elas estão atuando em outras dimensões. Sim, então, exatamente. Os nossos sentidos não conseguem perceber essa mudança. Que está operando numa porque dimensão. Eles usam o exemplo se você vivesse no mundo bidimensional e encontrasse um objeto tridimensional, você não veria ele como objeto não consegue ver. Você veria fatias dele. Porque a gente está preso numa folha de papel. Isso. Aí uma esfera atravessa essa folha de papel, Exato. você não vê uma esfera. Exato. Você vê não tem nada. De repente, um círculo pequeno, vai aumentando o círculo, depois diminui e depois some. É por isso que a geometria desempenha um papel fundamental nisso aí. Porque para você entender as outras dimensões, você tem que entender muito geometria. Aí entra a teoria da supersimetria, entra uma geometria de altíssimo nível que você tem que pensar um objeto que está em 7 dimensões ao mesmo tempo. Mas você estava falando desse cara do Vale do Silício, esse cara está querendo dizer o seguinte, a teoria dele é interessantíssima, ele já conseguiu mais de 20 milhões de dólares para esse projeto. A pesquisa? Para a pesquisa dele, lá no Vale do Silício. A explicação dele é o seguinte, esses objetos que a gente interpreta como OVNIs, eles conseguem operar no macro as regras da física quântica. Pô! Entendeu? Porque na física quântica, uma partícula pode sumir aqui e aparecer lá. Né? Isso não é uma surpresa, não é estranho. O estranho é um objeto físico do tamanho de um carro sumir e aparecer lá. Então ele diz que existe uma física que consegue aplicar as regras do quântico no macro. Cara, quântico é muito louco, né? É muito louco. Duas partículas separadas no espaço transferem essa informação com uma velocidade maior que o da luz. Sim. Então... Não, você vai ver o paradoxo de Thoma lá, explica que quando você tem um elétron potencial, aí o elétron potencial vira um elétron real, ele já ao mesmo tempo cria a antítese dele, o inverso dele. Por isso que o Einstein achava tudo isso meio... Aí ele ficava meio chateado, falava, né? Pois é fantasmagórico essa parada. E é tudo muito aleatório, muito relativo, né? Então é tudo estatístico, né? Ele ficava chateado com a estatística. A ideia dele A ideia dele é interessantíssima, é genial, né? Se ele conseguir explicar que a física quântica está sendo aplicada a objetos grandes, né? Então ele está tentando fazer essa unificação. Isso é interessante pra caramba, né? Eu estou só complementando, você falou que é aquela do Arthur C. Clarke, né? Que seria indistinguível da magia. Mas é um pouco isso, né, cara? Hoje falando de física, né? Você tem o entrelaçamento quântico, né? Ou a ação fantasmagórica. Uma partícula aqui na Terra está conectada a uma partícula do outro lado do universo, que acontece com essa partícula, acontece com a outra instantaneamente. É muito estranho você imaginar isso, Total, né? Se fosse viajasse... Dizem que o Einstein propõe que nada viaja numa velocidade maior que a da luz. Sim. Demoraria milhares de anos ou milhões de anos para ir até lá e não ia ser... Então, e se você consegue fazer esse entrelaçamento quântico, ou consegue estabilizar isso, você consegue ter um meio de comunicação instantâneo no universo inteiro. Já pensou? Isso você tá ligado, você sabe disso, porque o problema dos 3 corpos é isso. Eles conseguem. Eles conseguem se comunicar, os alienígenas, com a Terra por causa do entrelaçamento quântico. Verdade. E hoje a gente sabe que isso, em tese, é possível. Sófon, sei lá, ele usa o lance do sófon. Sim. Com o neutrino também, que é uma partícula mais recente, comparada com o próton e o elétron, o neutrino seria possível fazer isso também. Então, eu acho que daqui a pouco muita coisa que a gente entende hoje como milagre, como mundo espiritual, vai ser explicado se essa solução da física aí aparecer. O quântico pode ajudar. Talvez algumas sociedades secretas já tenham descoberto algumas das soluções e eles estão guardando para eles. A gente ouviu muito falar sobre clonagem, não sei o que, e de repente desapareceu esse assunto. Nada pararam impede de falar, que esses caras não estão fazendo um monte de, com certeza, de teste, de pesquisa, e esse negócio já avançou pra caramba. Sim, com certeza. Eles fazem o diversionismo, que é distrair a atenção. E quando né? divulga, já é uma coisa absurda. Assim, com certeza. E aí já vulgarizou, tem um monte de clone aí, a gente não sabe, né? É uma opção, né? Mas a gente tá falando da história da maçonaria ainda, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, o que acontece, né? Esse conhecimento
de construção, esse conhecimento bélico, esse conhecimento de comunicação, a escrita, ele vai sendo passado, né, de império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre, entendeu? Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Então, esse cara, o nome dele é Hassan ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí o que ele fez? Já malandramente. Ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, ó, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido, ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, ó, curte aí. Aí o cara curtia. Aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, pô, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar para o paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo para lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, pô, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então, ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, ó, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, pô, estranho isso, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan ibn Sabah do lado da cabeça dele. Ele falou, pô, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando haxixe para fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele. O haxixe dá origem aos hashishim. Os hashishim são os assassinos. A palavra assassino vem dos hashishim. São os caras que eram da ordem do hashish ou dos assassinos do Hassan ibn Sabah. Esse cara, ele não apenas tinha esses conhecimentos de persuasão, manipulação, né, operação psicológica, utilizar entorpecente para dominar os caras, mas ele tinha conhecimentos ocultos também, de esoterismo, que vieram lá do mundo antigo. E foi com esses caras que os cavaleiros templários brigaram quando eles tentaram fazer as primeiras incursões na Terra Prometida, para as guerras de reconquista ali da Terra Prometida. Então, quando os templários foram para lá e foram lutar com esses caras, tomaram ali tomaram um sacode bonito. E aí eles falaram assim, né, se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? Então ele falou, pô, me ensina essa parada aí. Eles aprenderam esse conhecimento, tanto bélico, quanto econômico, quanto esotérico. E aí eles, acumulando esse conhecimento e usando aquela estratégia que a gente falou antes, né? Poxa, pacificamos a rota da Europa para Jerusalém. Agora o ricão europeu, no mundo medieval, pode fazer uma viagem para Jerusalém e conhecer a terra de Jesus ali. Aí o cara saía lá com a carruagem, cheio de pedra de barra de ouro, prata, era roubado no meio do caminho. Aí os templários falavam, olha, quem controla essas estradas somos nós. Então deixa o dinheiro com a gente aqui na Europa, toma esse recibo e você desconta lá o cheque lá em Jerusalém, entendeu? A gente não viaja aí, pega uns cartõezinhos Somebody Love pra caramba e bota o dinheiro ali no cartão e usa lá nos Estados Unidos. Os templários inventaram isso. Então os templários, eles ficaram muito poderosos. A ordem dos templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos.
Até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos, do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é devoto de Odin, fazia sacrifício humano. Os caras, pô, não pode fazer isso, aqui é pecado. Aí o cara se escondia na Inglaterra. Então foi refúgio para muitos grupos minoritários ali, grupos ocultistas. E não é por acaso que o Harry Potter, Led Zeppelin, Aleister Crowley, Lago Ness, Golden Dawn, tudo lá. Vem tudo dali, né? Porque ali virou a Zona Franca Zona Franca da galera à margem do cristianismo, né? Então, assim, a maçonaria, em tese, surge disso, né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso, tem vários ritos diferentes. Você tem o rito o rito escocês é o mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali, o honorífico, dentro do rito do escocês, sim. Mas você tem o rito de York também, que tem 9 graus, se eu não estou enganado. Você tem o rito... você tem o rito moderno, você tem até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né? Uma maçonaria paralela, que aceita mulher também, assim como é baseada num grupo que surgiu na França chamado Les Droits Humains, né, que é os direitos humanos. E aí esse grupo aceita a mulher. Tem nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio que se é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, pô, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode entrar, certo tipo de pessoa não entra. E aí tem uma maçonaria nos Estados Unidos chamada Prince Hall, que é uma maçonaria que entra pessoas de cor também. Talvez hoje eles já estejam aceitando, porque hoje em dia acho que não tem mais contexto pra tu mandar um migué desse, né? De falar que não pode, que é pegar mal pra caramba. Então tem vários tipos de...